Olá, querido, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu quero compartilhar uma palavra do seu coração. Hoje, especificamente nessa madrugada, eu estou na cidade de Lages, Santa Catarina. Ministrei ontem no culto, de uma igreja muito preciosa. E mesmo aqui no hotel, eu quero, compartilhar uma palavra do seu coração nessa sexta-feira. Veja, você tem plena confiança que Deus direciona os seus passos e te dá as direções corretas, claras no seu dia a dia? Por que eu te pergunto isso? Muita gente acaba tendo um relacionamento com Deus de, de uma visão um pouco mais genérica, talvez. Acho que acredito que essa seja a palavra. Em que sentido? Acredita que Deus ele não está interessado nos detalhes ou nas microações que nós tomamos. Então, por exemplo, as pessoas oram assim, isso aconteceu porque Deus quis, eu acho que isso é permissão, acaba não compreendendo. Mas quando a gente pega a Escritura, a palavra do Senhor vai dizer que, em Romanos capítulo 8, que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Além disso, nós pegamos ali, por exemplo, a respeito do Espírito Santo, vemos que ele é um auxiliador, que ele nos conduz, que ele nos direciona. Um dos papéis do Espírito Santo é liderança. Então ele acaba, o Espírito Santo nos conduzindo a uma vida com clareza, com direção muito prática. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, e agora eu quero então que você compreenda essa mensagem. Se você se move do seu jeito, da sua forma, você terá que sustentar isso. Então, por exemplo, se você sai do seu lugar, se muda de cidade, não consulta Deus, faz do teu jeito, você terá consequências sobre isso. Então você terá que sustentar suas decisões, porque foi você que tomou. Agora, quando tu te move diante daquilo que Deus direcionou, Deus estará contigo te auxiliando. E eu quero embasar um pouquinho essa reflexão com a história da família ali da Noemi, Elimelec, que está registrado no livro de Ruth. Quando você pega o livro de Ruth, você verá o início da jornada de uma família. A Bíblia vai dizer então que tem um homem nessa casa, tem uma mulher, esse homem se chama Elimelec, e a mulher é Noemi. Eu sei que talvez você não está familiarizado com esses nomes, mas quando chegar então um pouquinho depois da história você vai se recordar. A Bíblia vai dizer que eles moravam em Belém de Judá. Belém significa casa do pão, ou lugar de pão, de alimento. Porém, a Bíblia vai dizer que houve então uma crise nesse lugar. E Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, eles saem então de Belém de Judá e vão para uma terra chamada Moabe. Agora entenda, quem toma essa decisão foi Elimeleque. Por que ele tomou essa decisão? Porque aconteceu uma crise na cidade ali de Belém, então houve uma crise, eles acabam se retirando dessa cidade como um modo de sobrevivência, talvez uma fuga ou buscando ali uma alternativa. Qual que é a perspectiva nesse cenário? Será que eles estão todos errados em fazerem isso? Eu acredito que se a gente partir por um conjunto aqui, se a gente pensar, Elimelec não errou, simplesmente apareceu uma crise e ele diz, vou para um lugar e vou solucionar. Agora, aonde que então foi o erro? É a movimentação deles sem consultar Deus. Quando você pega o significado dos nomes, você verá algo muito precioso. Por exemplo, o significado do nome Elimelec é Deus é o meu rei, aquele que me direciona, ou aquele que me conduz, aquele que me governa. Você pega o significado de Noemi, o significado desse nome é alegria. Então perceba que até esse momento de transição existia uma condução de Deus na vida desse homem que coordenava a sua família e existia alegria em toda essa casa. Veja que é uma história maravilhosa, eles estão muito bem. Até que, simplesmente diante de uma crise, Elimelec decide então sair do lugar onde eles estavam para uma outra terra. Qual que é o problema aí? O homem que tinha como um propósito ser direcionado por Deus, ele não consulta Deus nessa transição de cidade, nessa mudança. Ele leva então a sua família para esse lugar, para a cidade de Moabe, onde é uma cidade de idólatras, uma cidade onde há uma cultura completamente errada, distorcida, diferente do lugar onde eles estavam. E num período de 10 anos, grandes tragédias acontecem. Primeiro, Elimelec falece.
Se não fosse somente isso, os 2 filhos também vêm a óbito. Então agora a colheita de uma decisão errada foram 3 funerais. Veja, quem sobrevive diante disso, né, a história vai dizer que é Noemi, e nesse momento ela já tem as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Perceba que uma decisão errada trouxe inúmeras consequências. A primeira lição que eu tiro dessa história é que em tudo que você faz, você deve consultar a Deus. Pastor, Deus está interessado em guiar os meus passos? Sim, Ele está. Mediante a palavra dele. A palavra do Senhor vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer dizer que, à medida que nós consultamos ao Senhor, nós temos então clareza nos nossos passos, nós temos direcionamento, nós temos iluminação ao ponto de pisar em um chão sólido, em lugares, né, firmes, e não andamos então oscilando. Então perceba que o primeiro erro, né, da história aqui dessa família foi fazer uma transição em meio a uma crise, porém sem consultar Deus. Perceba que em momentos de crise você precisa ouvir o que Deus quer te falar. Tem inúmeras vezes que Deus não vai te dizer para você sair deste lugar, mas sim para permanecer. Eu, por exemplo, já tenho inúmeros testemunhos de pessoas que, em meio a um momento que todos estavam enfrentando grandes desafios financeiros e por aí, essa família, por exemplo, essas pessoas que eu ouvi o testemunho, decidiram consultar a Deus. Foi um momento que muitos abriram empresas, muitos prosperaram em meio a um tempo de crise. Por quê? Porque decidiram ouvir a Deus. A decisão de não ouvir ou ser guiado por Deus trouxe sérias consequências. Agora a gente tem uma mulher chamada Noemi, as suas 2 noras que estão numa cidade distante. Quando a gente pega esse cenário caótico, a gente diz, poxa, Deus abandonou essa família, as coisas todas estão erradas, só tragédia em cima de tragédia, mas não é isso que nós vemos na história. A palavra do Senhor vai deixar muito claro, e eu quero resumir aqui, que Deus estava constantemente querendo agir em meio a esse caos, dando provisão para eles. E se você pegar, por exemplo, o livro de Ruth, você verá justamente um Deus que entra nessa história. E os próximos capítulos, né, dessa história é o seguinte: chegou a notícia que a terra do pão, né, Belém, que é a cidade que essa família habitava, Deus começou a agir. Quando Noemi soube disso, ela pensa, eu vou retornar para o lugar onde eu não deveria ter saído. Essa decisão de Noemi fez com que então ela falasse para as suas 2 noras, dizendo, olha, eu vou retornar, vocês são dessa cidade aqui, então que vocês fiquem aqui porque eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Orfa decide ficar então em Moabe, mas Ruth fala o seguinte, o Deus que você serve será o meu Deus e aonde você for, eu vou junto contigo. Essa honra, né, ou lealdade de Ruth fez com que então as 2 retornassem para Belém, a terra do pão. Sabe, havia uma crise, porém, essa crise não era para que eles saíssem do lugar que eles estavam, mas sim para que eles tivessem a direção clara de Deus, pudessem ouvir o Senhor, porque certamente o Senhor daria um escape para eles. Mas não foi isso que aconteceu. Porém, mesmo em meio às decisões erradas, nós vemos que Deus estava querendo se comunicar com uma restauração, com uma graça, com uma oportunidade de recomeço. E é isso que acontece. Noemi, então, ouve a notícia que Deus estava agindo em meio ao seu povo, na cidade de quem ela era, até que, então, essa decisão de retomada acontece. Noemi, então, em vez de ficar no luto, no deserto, olhando ali o passado, ela decide, então, se posicionar e retornar. Esse retorno não foi fácil. Quando você entra em algumas decisões sem consultar a Deus, certamente as consequências também serão terríveis. Aí você pensa, poxa, minha vida acabou, tudo deu errado. Mas é preciso entender que Deus está te chamando para você apenas retornar, porque há um caminho de restauração, há um caminho onde o Senhor abre as portas novamente. Noemi retorna, são cerca ali de 70 quilômetros da cidade de Moabe até Belém, e Noemi retorna com todas as dificuldades possíveis para sua terra. Quando ela volta para Belém, as pessoas da cidade dizem assim, esta é a Noemi. Por que eles perguntam isso? Porque Noemi tinha esposo, tinha filhos, havia então ali tudo indo muito bem. Quando ela retorna, depois desses 10 anos, ela volta sem dinheiro, volta com uma nora, né, que é estrangeira. Então, todo o cenário é caótico. Na verdade, o que está acontecendo aqui, então as pessoas estão dizendo, poxa, Noemi é essa daqui? É a mesma pessoa? E Noemi diz assim, não, eu não sou mais Noemi.
Lembra do significado de Noemi, que é alegria? Ela diz assim, eu sou Mara, eu sou amarga, eu sou azeda. Ela estava mudando o propósito que Deus deu para ela. Por quê? Por causa da vergonha, porque tomou decisões erradas. E ela usa até uma expressão que é algo que a gente nunca pode usar. Ela diz assim, eu estou nas mãos de Deus, ou Deus está sendo pesado para comigo, ou Deus está me punindo. Perceba que em nenhum momento da história dessa família houve uma punição de Deus. Na verdade, Deus estava querendo se comunicar a eles, dizendo, eu estou com vocês e eu estou desejando, agir em meio a vocês. Mas foi a decisão de Elimeleque de não consultar o Senhor e se mover. Em meio a todo esse cenário, em meio a Noemi rejeitando até o próprio significado do seu nome ou o propósito da vida dela, Deus continua agindo. Em meio a tudo isso, aparece um resgatador nessa história que se chama Boaz. Boaz se casa com Ruth e então redime toda a história de Ruth e de Noemi. Perceba que agora, se você pegar o livro de Ruth, você vai ver algo poderoso. Boaz restaura, devolve dignidade para essa família e aí então as pessoas da cidade dizem assim, bendito seja o Senhor que colocou um redentor, que colocou um resgatador na vida de Noemi. Veja, Boaz era esposo de Ruth, mas as pessoas estavam observando o cuidado de Deus na vida de Noemi. Se não fosse somente isso, que já é maravilhoso, chega um momento que Boaz e Ruth eles têm um filho. Esse filho se chama Obed. Tu sabe quem que deu de alimento a esse filho? A própria Noemi. A palavra do Senhor vai dizer que Noemi pega a criança, coloca perto do seu seio e dá alimento para ela. Sabe o que é isso? Uma senhora praticamente que estava frutificando, mesmo em meio à sua velhice, ao ponto das pessoas até considerarem que aquela criança era filho de Noemi. Olha que tremendo essa história. Se isso já é impactante, perceba que tem algo muito mais poderoso. Essa criança se chama Obed. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. Sabe o que Deus fez com essa geração que Satanás quis cortar, quis ceifar, quis acabar? Deus restaurou tudo. Sabe por que Deus fez isso? Simplesmente porque alguém decidiu se posicionar e voltar a ouvir Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou encerrando essa reflexão de hoje. Porque hoje é o dia que você precisa ouvir e consultar a Deus. Como que eu posso criar os meus filhos? Deus, como que eu posso conduzir o meu negócio? Deus, como que eu posso conduzir a minha casa? Senhor, eu entro nesse negócio ou não entro? Eu fecho essa sociedade ou não fecho? Em vez de você simplesmente decidir pela força da sua própria capacidade ou pela sua própria força, é preciso então você consultar, buscar o Senhor, ter sabedoria do alto para que você tenha uma vida frutífera e abençoada. Mas também, se existem algumas decisões que você tomou, que você não consultou a Deus e te trouxe sérias consequências, eu encerro esse vídeo dizendo que a porta da graça está disponível, está aberta e Deus quer restaurar a sua história, te dando uma nova oportunidade. Então a minha oração e o meu término dessa reflexão é o seguinte: se você ainda está prestes a tomar uma decisão, não tome sem antes ter convicção que é de Deus. Se você já fez algumas coisas que te trouxeram consequências terríveis, faça o caminho de volta, peça perdão a Deus, consulte o Senhor, como você pode consertar tudo isso. Em ambas as histórias, eu tenho uma só certeza: Deus está contigo, te auxiliando, sendo teu conselheiro, aquele que vai orientar você, te dar clareza, porque esse é o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa nessa sexta-feira. Eu sei que Deus fará grandes coisas na sua vida. Um grande abraço.